Olá, professor Gustavo aqui, iniciando aula do filo Plateumintes, os plateumintos. Então você já tem acesso a essa aula no AVA. Quero que você dê uma olhada nessa notícia que eu trouxe da BBC, do médico que engole tênis para testar uma teoria antiga, tá? Uma teoria ainda da Idade Média, que as tênias seriam ideais para um emagrecimento, tá? Isso perdurou na era vitoriana, e ele testou essa teoria, ok? Dei uma lidinha aqui, nós vamos falar sobre tênia, teníase, tá? Lembro que a tênia é um verme, plateuminto, que pode viver até 20 anos no corpo humano, tá? Então, pertence ao reino dos animais, o sub-reino Metazoa. Lembre o que quer dizer metazoário, aquele com tecidos verdadeiros, tá? O filo Plateuminte, ele se divide em três classes que nós vamos estudar aqui: Turbelária, Trematoda e Cestoide. Começando com as características gerais, os vermes plateumintos são tradicionalmente chamados de vermes de corpo achatado. A gente vai ver aqui que uma das características, eles têm a sua biomassa dorso-ventralmente achatada. Eles apresentam 3 folhetos embrionários. A partir de agora, essa é uma novidade evolutiva comparado aos quinidários e poríferos. Aqui, os plateumintos já apresentam mesoderme, tá? Aquele processo que a gente revisou nas características dos animais, ecto, endo, e depois a formação da mesoderme lá na embriologia do animal. Eles são considerados acelomados, não apresentam celoma, tá? O blastóporo, no seu processo embrionário, dará origem inicialmente à boca, posteriormente ao sistema excretor. Eles são protostomados e a simetria é bilateral. A epiderme desses animais reveste o corpo externamente, ok? Eles já apresentam feixes musculares, que vai dar movimento e locomoção ativa deste animal. Apresentam os ocelos. São estruturas sensoriais que têm a capacidade de perceber a luz. Ela ainda não forma imagens, tá? Não é um olho primitivo, é uma estrutura com capacidade de distinguir a luz. Intensidade também, ok? E eles apresentam as aurículas. São projeções laterais, né, da sua epiderme que tem a capacidade de perceber substâncias químicas do meio, tá? Eles são bastante sensíveis a substâncias químicas diluídas em pequenas partes por milhão no ambiente aquático, tá? Ou no ambiente úmido. Veja aí, é um GIF, tá? Então você vê à sua direita um plateuminto que nós vamos estudar, que é a planária. Essa planária de água doce apresenta seus ocelos que parecem esses 2 olhinhos vesgos, tá? Aqui você também consegue perceber, ela vai caminhar pela lâmina do microscópio, procurando a fonte de luz. O ocelo, ela dá essa direção para ela. Essa é uma planária já de água salgada, marinha, com cores bem características, né? Bem chamativas. Figura do livro clássica, tá? Demonstrando a anatomia desse animal, achatado dorso ventralmente. Aqui você vê a parte dorsal apresentando os ocelos e na pontinha, que não é visível, a aurícula. E na parte ventral você vai identificar a boca com a faringe protraída, é como ela se alimenta. O poro genital um pouco abaixo, tá? E a gente vai olhar depois a parte interna e a organização do animal, ok? Aí é o detalhe do ocelo, tá? É a mais próxima com qualidade que eu consegui, tendo como o detalhe
as aurículas ao lado. Está dando para você ver. Não são orelhinhas, não, tá? É aurícula. A capacidade dela não é de ouvir, e sim ser sensível a substâncias químicas, ok? O sistema nervoso a gente já trata como ganglionar. É também uma novidade, por isso que eu coloquei a marcação aí em vermelho. É ganglionar diferente dos quinidários, que é a rede neural difusa. Aqui já forma um gânglio, uma área central, uma área aglomerada de células nervosas. Esses gânglios são ventrais, são dois gânglios cerebrais ligados a dois cordões nervosos que percorrem todo o corpo do animal. Ok? O sistema digestório dos plateumintos é incompleto. Nós vamos fazer essa comparação com os outros vermes também, tá? Então, os nemateumintos a gente também vai dar uma olhada. Para o sistema digestório incompleto, eles apenas apresentam boca e faringe. Não apresentam ânus. O sistema, depois eles são protostomados, o sistema digestório ele se desenvolve de outras formas. Veja, os excretas da digestão, eles também saem pela boca. Então, a boca faz as vezes de captura do alimento e excreta dos remanescentes da digestão, tá? A digestão aqui é extra e intracelular. O sistema circulatório não é presente aqui, tá? O alimento ele vai ser distribuído por difusão também, como acontece nos quinidários e poríferos. O sistema respiratório ele é ausente, a troca gasosa ela é feita diretamente pela epiderme do animal. A respiração cutânea, que é o caso, ela é direta, tá? Passa pela pele por difusão, tá? Essa diferença de concentração e difusão. O sistema excretor dele tem uma novidade, que é o protonefrídeo. É uma estrutura de túbulos que apresenta o que nós vamos chamar de solenócito ou célula-flama. É um conjunto de flagelos que lembra uma chama, tá? Um conjunto de flagelos que fica em um movimento pendular que lembra uma chama, por isso célula-flama, tá? Esse movimento auxilia na excreção do material, vai empurrando os excretas até sair pela boca, tá? Eles também eliminam excretas pela superfície do corpo. A principal vai ser a boca, mas eles também têm essa troca epiderme e meio. Então, o protonefrídeo, proto é de primordial, primitivo, e o nefrídeo é a estrutura excretora, tá? Nos animais superiores, nós vamos ver esse nefrídeo de verdade, conformado, tá? Hoje você tem estruturas nefridiais organizadas nos seus rins. Aqui é só um protótipo, algo primordial para essa estrutura excretora, tá? A classificação, a gente vai começar pelos tubelários, cujo principal representante é a planária. Planárias têm vida livre, aquáticos ou terrestres, tá? São hermafroditas. Outro nome para hermafroditas, já vimos isso na parasitologia, né? São os monóicos, apresentam os dois sistemas excretores dentro do mesmo indivíduo. Mono, óico seria casa, uma casa que abriga os dois sistemas reprodutores. A fecundação ela é cruzada, há uma troca de espermatozoides entre as planárias quando elas se cruzam, tá? E o desenvolvimento é formado por cápsulas protetoras de forma direta, tá? Aqui é só uma tirinha exemplificando o fenômeno do hermafroditismo entre as planárias, lembrando que no Enem o uso de tirinhas é bastante utilizado, pode ser utilizado essa tirinha e explicar esse fenômeno, tá? Às vezes esqueço que somos planárias. O que isso quer dizer? As planárias são hermafroditas, ou seja, apresentam o sistema reprodutor masculino e feminino dentro do mesmo indivíduo.
Como reprodução assexuada das planárias, ali a gente vê a sexuada, a troca dos espermatozoides. Uma passa espermatozoide para a outra, quando se encontram e cruzam, e as duas engravidam, né? Na reprodução assexuada, há a fissão transversal e a regeneração. Aqui eu coloco só uma exemplificação, tá? Porque demora algumas semanas, em time-lapse, não daria para mostrar aqui. Partindo uma planária ao meio, esta parte vai originar um novo indivíduo e esta outra parte vai originar outro indivíduo, ok? Isso é a fissão transversal. Isso acontece porque a planária apresenta células totipotentes em todo o seu corpo. Elas potencialmente são ativadas quando há essa fissão e elas vão se diferenciando nas novas estruturas e geram um novo indivíduo. Ok? A capacidade de regeneração da planária é incrível. Tá? Em laboratório, isso é virtualmente, mas em laboratório, quando você corta, nem sempre essa pontinha vai dar exatamente o indivíduo. Às vezes não dá. Tá? Em laboratório é outra situação, né? A vida real e para o laboratório muda. Então, nem sempre cortar um pedacinho dará exatamente origem a outro animal. Às vezes, não. Você precisa esperar algumas semanas para ver essa estrutura precisa estar hidratada e no meio nutritivo, tá? Ela vai precisar disso para regenerar, para formar um novo indivíduo. Aqui é mostrando como a planária vai se alimentar, o mecanismo de captura do alimento é a mesma da excreção, essa faringe protuberada, a projeção da faringe. Então, essa faringe aqui que você está vendo na tirinha, ela fica retraída, quando vai se alimentar ela é ejetada, tá? Ela é colocada para se alimentar. E as planárias são caçadoras muito vivazes. Não se engane com esses olhinhos dela não, tá? Ela é uma caçadora voraz. Vamos ver agora os trematodas, tá? Uma doença importante que aflige os seres humanos é gerada por um dos seus representantes. Os trematodas são endoparasitas, são parasitas obrigatoriamente dentro de outros organismos, tá? Eles apresentam duas ventosas para se fixar no hospedeiro. Você vai encontrar dois grandes representantes, um representante deles monóico é a facílula hepática, e o que é dioico é o Schistossoma mansoni, que vai causar a esquistossomose, nós vamos estudar aqui. A esquistossomose ou barriga d'água, causada pelo Schistossoma mansoni, ela tem como características, nesse animal, ele é heteroxeno. A gente já viu isso na parasitologia, ele utiliza mais de um hospedeiro no seu ciclo de vida. Tá? E ele tem a capacidade de se fixar nos vasos intestinais do homem. Também pode afetar o fígado, tá? Então, tanto vasos intestinais, que seria a veia porta hepática, que vai dar no fígado, pode ser afetado. O hospedeiro intermediário do Schistossoma mansoni é o caramujo bionfalaria. Você também vai encontrar caramujos planorbídeos, tá? Ou você encontra o termo caramujo planorbídeo ou caramujos do gênero Bionfalaria. O ciclo da esquistossomose você já viu no ensino fundamental, provavelmente com a imagem assim, e eu vou aprofundar, vou trazer mais pontos técnicos para ela. Tá? O ciclo da esquistossomose ou barriga d'água. Ser humano infectado defeca ovos embrionados do Schistossoma mansoni. Estes ovos embrionados foram provenientes dos vermes que estão dentro dele e estão se reproduzindo. Ok? Eles são dioicos, então tem o Schistossoma mansoni macho, o Schistossoma mansoni fêmea dentro do mesmo indivíduo. Eles se encontram e ficam copulando, produzindo ovos embrionados. Estes ovos embrionados,
em contato com corpos d'água, eclodem na larva aquática, tá? Esta larva aquática, ela vai entrar em contato com o caramujo do gênero Bionfalar especificamente. Depois de 15 dias incubadas, essas larvas, nós vamos chamar de miracídio, elas se tornam cercárias, que são larvas natantes e bastante ativas para penetrar a pele. O indivíduo saudável ou o indivíduo infectado, ele pode sofrer uma hiperinfestação se ele entrar nos corpos d'água infestados com cercárias. O miracídio não tem a capacidade de penetrar a pele dos seres humanos, tá? Somente a cercária consegue. Aqui é a microscopia óptica com o método colorimétrico, tá? Aqui é eosina hematoxilina. Você vai enxergar os ovos do Schistosoma mansoni perto de serem liberados. Eles contêm esses espinhos. A função desses espinhos é sair de onde eles foram produzidos, as veias intestinais ou na base do fígado, na veia porta hepática, perfurar essa parede e entrar no intestino, onde eles vão ser evacuados com as fezes, tá? Esse espinho, ele consegue penetrar e vai perfurando a parede do intestino e do fígado até chegar no intestino grosso, onde é evacuado. Aqui eu já trago um ciclo mais desenvolvido, com mais detalhes, tá? Esse que a gente vai focar. Então, esse aqui é do CDC, tá? Está traduzido em português, mais original em inglês, mostrando o ciclo da esquistossomose. Os ovos liberados do ser humano contaminado nas suas fezes, a depender do ovo, né, existem outros tipos de xistossoma. Nós estamos vendo principalmente o Schistosoma mansoni, mas existe também o japônico ou mekungi e o hematóbio, tá? O local onde eles se encontram está aqui com as letrinhas. Esses ovos caem nos corpos d'água, eclodem como miracídios. O ovo precisa cair no ambiente de corpos d'água, tá? Por isso que uma das melhores vias para evitar a esquistossomose é o saneamento básico, onde vai impedir o contato desses ovos, né, com corpos d'água que outras pessoas utilizariam. Estes ovos eclodidos em miracídios vão penetrar o tecido dos caramujos Bionfalaria, tá? Esses miracídios dentro da biomassa do caramujo vai se multiplicar por reprodução assexuada, formando esporocistos e vai se multiplicar bastante aqui. A partir daqui vai sofrer algumas alterações, se tornando cercárias, larvas natantes e ativamente penetrantes, tá? Elas têm toda uma estrutura anatômica que vai liberar enzimas e permitir a entrada na pele. Elas saem depois de mais ou menos 15 dias, incubadas aqui, né, e se reproduzindo no caramujo, encontram então um humano com a pele em contato com a água, penetram a pele, geram a coceirinha, eu vou mostrar aqui, cercárias dentro do corpo humano, dentro do tecido da epiderme. Perde a cauda e vão se tornar xistossúmulas, tá? Esse nome ele é bem técnico, você não precisa saber. Saiba que ela perde a cauda, entra em forma de cisto, adentra a circulação sanguínea. Lembre que o fígado é um dos maiores filtradores do sangue. Então, pode ocorrer dessa estrutura da larva sem a cauda chegar até um local do fígado, tá? Ou no intestino, ela pode chegar até o fígado. Chegando na veia porta hepática do fígado, ela lá amadurece na forma adulta. A depender do sexo dela, pode ser masculino ou feminino, tá?
Elas migram para onde vão ficar até o fim da vida, elas encontram um parceiro e ficam nessa posição que você está vendo aqui. O macho fica constantemente liberando espermatozoides e a fêmea fica numa fenda, numa abertura do macho, sendo fecundada constantemente por ele, tá? Aqui seriam para onde eles vão migrar, depender da espécie, tá bom? Mas basicamente seriam as veias mesentérias do intestino, né, barra fígado ali, ok? Nesse caso, continua liberando ovos e vai reiniciar o ciclo. Esses ovos, com os seus espinhos, conseguem chegar até o intestino grosso, na produção das fezes e saem na massa fecal, sendo então reiniciado o ciclo quando eles entram em contato com o ambiente, ok? Coloquei este outro esquema aqui, ele está um pouquinho mais pixelado, né? O detalhe que eu quero mostrar para vocês é o formato diferente dos ovos, que aqui fica mais claro esse formato, tá? E a depender da espécie, o local onde vai ficar a principal produção. Esse daí é para quem gosta de matemática. Biologia não é só animal, tá? Se você notar aí, são modelos matemáticos que vão mensurar a capacidade de infecção do parasita nos diferentes hospedeiros, tá? De infestação, no caso aqui, porque é um verme. Então, você está vendo o TMS1, TSM1, são parâmetros de transmissão. Os fatores são quantidade do parasita e resposta inflamatória do seu hospedeiro, ok? É só para você ter uma ideia de que a gente utiliza muita matemática e estatística nas projeções. As urticárias que a cercária gera ao penetrar, trouxe 4 fotos aí desidentificadas, tá? Elas utilizam enzimas e penetram, elas são muito pequenas, e elas conseguem penetrar por entre a epiderme. Esse processo gera uma inflamação, uma coceira, pode gerar um pouco de febre, tá? Não é nada específico da esquistossomose, porém, os corpos d'água, onde as pessoas que entram, poucas horas depois ficam assim, e fatalmente depois é descoberto a esquistossomose nelas, o xistossoma, esses locais são conhecidos como, no Brasil, lagoas de coceira. As lagoas ou os lagos de coceira são locais onde a pessoa que entra tem essa reação inflamatória e provavelmente lá está infestado de larvas. Você vai para uma área nova, você ouviu pessoas comentando, entrei naquele lugar, nossa, final da tarde e na noite eu estava me coçando todo. Eu acho que deve ser algum fungo, deve ser alguma coisa que tem naquela água. Desconfie, tá? Porque o fungo não gera uma resposta inflamatória tão rápida, tá? Não gera uma resposta inflamatória tão rápida assim. Pode ser cercária. Evite esse local, tá? Evite esse local e avise as pessoas que pode ser uma lagoa infestada de Schistossoma mansoni. Eu vou parar nesse slide, tá? E depois eu continuo na próxima videoaula, mostrando aí uma tomografia, à direita cerebral e, desculpe, à esquerda cerebral e à direita do tórax, demonstrando algumas das consequências da hiperinfestação ou da infestação por Schistossoma mansoni. Em alguns casos, no cérebro podem ocorrer reações inflamatórias e calcificação, tá? Porque o xistossoma, como ele cai na corrente sanguínea, ele pode não ir para o local fim onde ele amadurece, que é o fígado. Ele pode ir para a barreira hematoencefálica e até ultrapassá-la. Então, pode gerar alguns problemas no córtex cerebral. E nesse outro aqui, com contraste, você pode perceber essa área um pouco entumecida. Aqui é a entrada do fígado, tá? Então, você pode enxergar aqui, não o verme, mas que essa área está entumecida. É nessa área aqui onde o Schistossoma mansoni tende a ficar, tá? E
pela hipermanifestação, isso tende a aumentar bastante, ok? Fico por aqui, até a próxima aula.